Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaída, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coragem, sou eu, não temais. Entremos com os discípulos no barco para compreendermos a difícil lição da fé. Esta é uma lição mal sabida muitas vezes. É o Senhor que toma a iniciativa de nos fazer passar à outra margem para os domínios da fé, o outro lado das coisas e da vida. Para isso, solta o vento e as ondas, por onde a fé vive, cresce e caminha direito. Vamos, em nome de Cristo, enfrentar provas e marés, dar razões da nossa esperança. Não há progresso sem luta, não há amor sem provas. Dificuldades e lutas são a consequência natural do seguimento de Cristo. Toda passagem tem preço, toda subida tem risco. Quando começamos a subir, começamos a escorregar. Mas não vamos sozinhos, porque está conosco o Senhor a rezar no monte. Na hora certa virá sobre as águas, pisando a dificuldade como príncipe vencedor. É a tempestade que o traz e não o reconhecemos, julgando ver um fantasma. São os nossos medos e covardias, a nossa pouca fé que nos impelem de o ver. As dificuldades são graça, porque as dificuldades são Ele. Sou eu, não temais, diz Ele. Ao julgarem Jesus um fantasma, os discípulos gritam: era isto que lhes faltava. Em resposta a este grito, Jesus entra no barco e a tempestade acalmou. O importante não era que a tempestade acalmasse, mas que os discípulos gritassem e crescessem na fé. Só assim faremos a experiência da nossa fragilidade e aprenderemos a ciência de esperar em Deus. A fé nos faz chegar ao outro lado, andar por outras margens, onde mora a luz. A outra margem é Cristo, meta a alcançar, princípio e fim, para onde convergem as coisas e o homem. Aportar a Ele é chegar a tudo, chegar ao fim. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta, Senhor, é a nossa oração por um dia feliz.